E aí, bora continuar o curso? Errei tudo. Bom, hoje a gente vai falar de classificação hierárquica, tá? Começando por dizer que tudo que a gente fez até aqui foi classificação plana. Então, assim como a Terra, todos os nossos modelos faziam classificação planinha, planinha. Beleza? O que acontece, né? Nesse caso, todos os rótulos estão no mesmo nível. Então, não existe hierarquia entre os rótulos. Não tem um rótulo que está contido em outro e coisas do tipo. Já na classificação hierárquica, a gente tem essas taxonomias, né? Essa coisa hierárquica que a gente já conhece e já viu em outros casos. Então, por exemplo, você pode lembrar lá do seu colegial do tal do reficofage, né? Aí cada um faz uma frase diferente. A que eu estudei era se o rei ficou claramente orgulhoso da família do genro escolhido. E aí faz sentido para minha vida isso aí, porque eu sou um ótimo genro. Mas se vocês não lembram o que é isso aí, é aquela coisa do reino, aqui tem um domínio, né, que todo mundo está dentro de domínio, e aí no domínio você vai especificando para reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então aqui nesse exemplo é o urso americano, né? O urso americano é do gênero Ursus, que é da família Ursidae. Então aqui na família Ursidae tem gente que vai para o gênero Ursus e tem gente urso, que vai para um outro gênero aí, que é o dos pandas, certo? Então a gente já viu isso aqui, a gente sabe o que é uma hierarquia. Mas, para não faltar exemplo, né? Vamos para um outro. Então, música. Vamos pensar que a gente está querendo classificar e já pensando, né? Classificação, trabalhos que eu já vi, etc. Está querendo classificar gênero de música. Bom, mas aí pode ter um monte de hierarquia diferente, até porque existe uma subjetividade aí no que é gênero, que subgênero que existe e assim por diante. Eu peguei essa daqui como exemplo, que eu já começo no domínio de áudio como um todo. Então não estou nem no domínio música, tá? E aí eu posso ir para áudio de ruído de fundo, eu posso ir para fala, né? Ou se eu estiver pensando que eu estou classificando só música, então eu vou começar já aqui, no music, tá? Só que no música eu posso ir para clássica, eu posso ir para popular, né? Aqui tá como não clássica. Dentro da não clássica, dentro da popular, eu posso ter rock, posso ter eletrônica, jazz, blues e um monte de outros gêneros, né? Só no Brasil aí a gente tem umas dezenas. E aí dentro, por exemplo, do rock, eu posso ter hard rock, soft rock. Hein? Hein? Você vai subir ou não vai? Só porque eu falei vem, você não vai subir aqui, né? Gatos. Então, hierarquia é isso, tá? A gente tem classes dentro de classes aí e faz sentido você pensar então, né, que hard rock pertence a rock e rock pertence a não clássico é um gênero, um tipo de música, beleza? E aí dá para ramificar muito mais. E como exemplo disso, eu deixei uma ramificação aqui só do metal, né? Então, só um heavy metal aqui, ele muda aí para death metal ou heavy metal. E aí, só o death metal vai para um monte, e, enfim. Tudo bem que vai para umas coisas meio absurdas. Deixa eu ver um exemplo aqui. Ah, Gothenburg metal. Um tanto quanto específico, né? E aí, assim vai. Vamos falar de alguns conceitos de classificação hierárquica. Um deles, profundidade. Profundidade não preciso definir, a gente sabe a partir de árvores, né? Então, a gente já estudou em cursos de estrutura de dados, etc. A gente estudou árvore binária, por exemplo, de busca, né? Aquilo é uma árvore, a definição de profundidade lá é a definição de profundidade aqui também. Só que aqui tem uma diferença, né? Aqui a gente pode falar o seguinte, eu estou fazendo uma classificação, e essa classificação, gatos. E essa classificação, ela pode ir até o final, lá na folha, ou não, pode parar no meio. Então, por exemplo, eu posso estar querendo classificar uma música e eu estou satisfeito em parar lá no rock, ou no metal, ou no death metal, ou no brutal death metal, ou, e aí vocês entenderam, eu posso parar em qualquer lugar no meio. Se eu parar no lugar no meio, eu estou falando que eu estou fazendo uma rotulação parcial. Se existe um problema que eu só vou até uma folha, só isso que me interessa, né? Então eu já tenho uma rotulação completa. O exemplo de classificação de espécies é isso.
Eu não vou falar que aquele cara é um urso, eu vou falar que ele é um urso americano. Não vou falar que ele é ursidae, não. Ele é um urso americano, ele tem uma classe bem definida, um rótulo, né? Que nesse caso chama-se espécie, né? Bom, beleza. Então eu vou começar a ilustrar as coisinhas com uma árvore aqui, tá? Na verdade, existem dois jeitos aí que a gente pode fazer a classificação hierárquica. Uma delas é em uma árvore, né? Então, árvore é aquilo que a gente já conhece. A gente tem um nó folha, então esse aqui seria o nosso domínio, né? E aí eu vou ramificando aqui para outros nós. E a gente dá a mesma nomenclatura: pai, nó filho e assim por diante. Aqui nessa imagem parece que dá a entender que talvez as árvores sejam todas binárias e não são, é só lembrar o exemplo lá da música, né? Não tem nada de binário naquilo lá. Mas eu também posso usar DAGs, né? DAGs são grafos direcionados acíclicos. Então, no caso da árvore, eu não teria uma aresta desse tipo aqui, ó, né? Esse tipo aqui, ou esse, né? Então essas arestas aqui que fazem com que um nó tenha dois pais diferentes, né? Não existe na árvore, tá? Uma beleza meu desenho aqui. Mas existe no DAG, tá? Isso aqui acontece. Então, dentro do próprio exemplo da música lá, existe esse tipo de hierarquia, tá bom? E aqui, uma vez que eu já ilustrei ali, que pode ser árvore, pode ser DAG, né? Eu coloquei a ilustraçãozinha de novo para retomar a questão da classificação hierárquica ser parcial ou completa. Então imagina que a gente está fazendo esse caminho aí, eu desço de L para L2, aí eu desço para L2.1, e aí eu posso parar ali, se eu puder parar ali, é uma rotulação parcial. Se não, se eu tenho que ir até o nó folha, que nesse caso aqui seria o L2.1.3, então não, então aí eu estou fazendo uma rotulação completa. Existem mais algumas outras coisas aí que eu posso associar. Então, dentro da classificação hierárquica, eu posso ter uma classificação hierárquica multirótulo. A gente já sabe que é multirótulo. Se você não viu o vídeo ainda, se o Diego do Futuro lembrar, vai ter card. Eu sei que o Diego do Futuro nem sempre lembra. Nesse caso, eu estou considerando que eu posso ter mais de um caminho possível na hierarquia. Ou mais ainda, eu posso considerar que eu estou seguindo um mesmo caminho, só que esse caminho não necessariamente se bifurca em algum momento, mas ele pode parar e falar, ó, nesse nó aqui, eu acho que tem esse rótulo, rock, tá? Mas eu posso continuar e fazer um outro caminho que tem esse subcaminho, mas ele continua, né? Ele é maior. Ele vai rock, beleza, metal, então é heavy metal. Então ele pode ser rock e heavy metal. Ele é multirótulo, um está no caminho do outro, tá? Ou ele também pode ser pop e rap. E aí vai estar em lugares diferentes, tudo bem? E, bom, e aí essa segunda linha eu já falei, né? Cada rótulo pode ser na folha ou não. Aí também tem a questão que vai a multirótulo parcial, a multirótulo completa e assim, aí vai. Mas aqui a gente vai começar falando, né, depois eu vou dar um pitaquinho, sobre a classificação hierárquica em árvore, monorótulo e completa, que é o mais fácil. Nesse momento eu queria estar no presencial ali, eu queria estar com todo mundo junto, porque eu gosto de falar, e aí galera, vamos pensar, que ideias vocês têm para fazer uma classificação hierárquica, né? E aí discutir e botar na lousa e começar a refutar ideias ou não, eu falar, essa ideia é muito boa. A primeira abordagem que eu vou citar aqui, e não vou entrar muito nela, é uma abordagem que a gente chama de global. Global basicamente é o seguinte, eu considero toda a minha hierarquia de uma vez só e crio um único modelo. Esse modelo pode ser um modelo baseado em Ensemble. Você não sabe o que é Ensemble, combinação de classificadores. De novo, mais uma coisa para o Diego quando estiver subindo as coisas no YouTube, um card lá para a aulinha de classificação baseada em modelos, em combinação de modelos. Uma outra opção que pode ter aí, além da combinação, né, para dar um exemplo, pode ser uma adaptação de árvores de decisão. Eu posso forçar minha árvore de decisão a fazer algo parecido com essa, parecido não, exatamente essa hierarquia, né, só que com um pouquinho de impureza ali. Então, voltando num ponto aqui, quando eu estou falando de classificação hierárquica, né, e eu estou pensando aqui no domínio, aqui eu tenho todos os meus exemplos do meu conjunto de dados. Se eu vou para L1 ou para L2, aqui em L1, por exemplo, eu só vou ter um subconjunto
do meu conjunto de dados que pertence a essa classe L1 ou a seus filhos. A mesma coisa vale se eu for para L2. Todos os exemplos que estão ali, eles pertencem a L2 ou seus filhos. Tudo bem? Aqui no caso da classificação global, eu considero todo mundo num bolo só. No exemplo que eu estava dando de adaptar a árvore de decisão, eu posso permitir um pouquinho de impurezas, né? Então, quando eu estava falando no L1, eu só vou ter exemplos com os rótulos pertencentes a L1 e seus filhos. Quando eu adapto uma árvore de decisão, eu permito que não, que ali possa ter um pouco de impureza, mas eu estou tentando reduzir isso. Então, as minhas divisões são baseadas em reduzir essa entropia, né? Lembrem-se o que é entropia? Não lembra? Mais um para o Diego do futuro aqui, ó. Já são 3. E uma outra coisa que pode ser considerada também uma abordagem global é, se você tem que fazer a rotulação completa, ou seja, você tem que ir até os nó folha, você pode fazer um classificador multiclasse só para os nó folha. Mas aí você perdeu toda a questão da hierarquia, né? A hierarquia te ajuda a encontrar o nó correto e vai reduzindo o número de classes. Então, se você tem um modelo para classificar um montão de classes, você vai ter que ter dado para caramba, senão ele não vai conseguir generalizar bem, né? Agora, se você está numa classificação hierárquica, se você vai dividindo, etc., você vai diminuindo o número de rótulos que você precisa avaliar, né? Então, essa coisa de fazer isso aqui se transformar num plano, você cria bastante dificuldade. Aí, nesse contexto, uma outra abordagem que existe para a classificação hierárquica é a abordagem local. E aí eu tenho várias técnicas diferentes, eu vou falar de algumas delas aqui. Uma delas, muito comum, é a de um classificador por nó. Aí você vai fazer o seguinte, você vai criar classificadores binários para cada um desses nós. Então é lógico, todo mundo pertence ao domínio, então não faz sentido eu ter colocado aqui, né, um classificador binário aqui na raiz da árvore, né? Mas em todos os outros pontos eu vou lá e crio um classificador binário dizendo, eu deveria passar aqui ou não, tá? Percebe? Eu posso, depende do que eu estou fazendo, eu posso fazer eu devo parar aqui ou não, posso fazer um deveria passar aqui ou não, e assim por diante, tá? Como a gente está pensando em árvore e classificação hierárquica completa, eu vou pensar que ali eu estou fazendo um classificador dizendo vou passar por aqui ou não. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, olhar aqui, quando eu estou com um novo exemplo, tá? Olhar para o classificador L1, ver o score dele, olhar para o L2, ver o score dele e falar, para o L2 está melhor. Então eu vou para o L2. E aí eu passo a olhar o L21 e o L22 e ignoro todo o resto da árvore. Beleza? Então esse aqui é o jeito mais simples aí de você fazer e você não vai ter problema quase que nenhum aí. Um outro jeito é fazer um classificador por nó pai. E aí eu já não tenho mais na árvore, né? Mas em cada nó eu vou ter um classificador multiclasse. Pode até ser binário, se a minha divisão for igualzinha, tá aí essa árvore que todo mundo tem só 2 filhos, né? Mas é um classificador multiclasse, né? Que engloba inclusive o binário. Se eu tiver 5 filhos, o que eu vou fazer é fazer um classificador para 5 classes, tá? Então imagina que aqui eu vou ter mais um filho, por exemplo. Então, o que eu faço é, eu começo olhando aqui, isso quando eu estiver fazendo o teste, né? Para treinar, eu vou treinar um classificador multiclasse para cada um desses caras aí, né? Para testar, para colocar em produção, o que vai acontecer é, eu vou passar aqui, vou chegar no L, vou falar, para onde eu devo ir? E aí ele vai me falar se é para o L1 ou L2. Essas são as duas classes, né, do meu problema em L ali, no domínio. E aí ele fala, tem que ir para o L2. Então eu venho aqui no L2 e falo, beleza, e agora? Ali vai ter um classificador com 3 classes, dizendo para mim se eu vou para o L21, L22 ou esse L23 que eu fiz em vermelho aí do lado. Beleza? E aí você vai descendo na árvore. Existe uma outra abordagem, só para dar um exemplo de que existem outras coisas, né? Um classificador local por nível. Então você faz, ao invés de você fazer um binário multiclasse e tal por pai ou por nó, você faz um por nível, você faz um problema como se fosse um problema flat lá. Essa parece que pode ser uma boa ideia, mas tem problemas, né? Então imagina que no primeiro classificador aí, eu falo assim, aqui eu acho que é L2, beleza? Beleza. E aí no próximo eu falo, não, esse aqui eu acho que é essa classe aqui, ó. Bom, aí já está incoerente, né? Eu não consigo decidir qual que é o caminho da minha árvore.
Aí vai ter técnicas para você arrumar isso, baseado nos scores, etc. Mas você começa a complicar muito o problema. Bom, esse comecinho eu já falei, né? Como é que você faz para fazer o teste, para fazer a produção? A gente chama isso que eu disse de estratégia top-down. Eu começo ali em cima e vou olhando os classificadores por uma dessas estratégias que eu disse e descendo aí na minha árvore, tá? E aí eu estava pensando só em árvore, estava pensando em DAG, etc. Tem uma coisa importante a dizer. Se eu estou, por exemplo, aqui na abordagem por NoPy e eu escolho do L e para o L2, eu nunca mais volto. Então, se a minha classe era lá o L1.1, na primeira decisão que eu fiz errado, esse erro vai ser propagado até o final da minha hierarquia. Isso é horrível. É claro que isso pode acabar acontecendo de se arrumar, né? Então imagina que eu tenho, na verdade, um DAG, né? E aí eu arrumo. Eu decidi ir para L2, mas aí eu vim aqui para L12, né? Se a classe era o L12, eu arrumei por causa do DAG, tá? Mas na árvore isso é propagado até o final da execução do meu algoritmo. E aí, caso o meu problema permita que eu faça uma classificação parcial, eu posso simplesmente usando a confiança do modelo. Pode ser o score, né? Então eu vou olhando, imagina que eu estou fazendo por NoPy, tá? Então o que vai acontecer é, eu olho no primeiro nível lá, vejo a classificação para os dois, esse aqui deu 0,70 de score para cá, aí eu desço para esse lado da hierarquia. Para os filhos desse cara aqui, distribuiu muito bem o score, então ele tem 4, 5 filhos ali e todo mundo deu 0,25. Né? Então eu acho que talvez eu deva parar aqui mesmo e não descer mais. Né? Então essas estratégias bem simples assim funcionam e funcionam muito bem nesses casos. A confiança aí também pode ser usada para o caso de multirótulo. Então vou pensar agora, sei lá, em classificação por nó, né? Aqueles classificadores binários. Quando eu chego num classificador ali, eu olho o score para ele, né? Ele deu 0,9. Por mais que eu desça para os filhos dele, pô, esse score é super alto, então eu vou dizer que ele pode estar aqui, tá? A mesma coisa dá para pensar quando eu tenho irmãos. Então, quando os caras estão no mesmo nível, a gente chama ele de irmãos. Então, deu 0,9 para esse, deu 0,8 para esse. Os dois estão bons, então pode ser que eu desça para os dois ramos da minha hierarquia. Tudo bem? Então, de novo, regras simples que vão funcionar muito bem, obrigado. E aí existem problemas de dificuldades, né? Alguns deles eu já adiantei. Por exemplo, se você errar em um nível, você vai embora, né? Essa questão de classificação parcial, apesar de eu falar que regras simples funcionam muito bem, obrigado, às vezes não. Às vezes você não sabe muito bem onde parar. E até mesmo se a sua hierarquia for muito grande e você pudesse parar antes, será que você pode fazer isso sem percorrer a árvore inteira? Né? Por questão de custo computacional mesmo. E as questões de multirótulo também, que eu também dei uma solucionada ali, falando que você pode usar confiança, mas também é uma dificuldade que pode surgir, tá? Aí tem os problemas da abordagem por nível, que eu já falei, talvez esse slide tinha que ser primeiro, né? Primeiro você fala os problemas e depois você sai resolvendo, né? Ou falando que não é bom. Para abordagem global, dependendo do que eu fizer, eu posso perder completamente característica hierárquica. É o que eu falei de, por exemplo, tentar fazer um classificadorzão flat lá. Tá? E aí, isso pior ainda se você tiver muita classe. Mas, de novo, já falei tudo isso aí. Agora vamos pensar na avaliação. Vamos voltar para aquela árvore lá de áudio, né, que tinha a ramificação de música ali e tal. Então imagina que eu tivesse que fazer essa classificação de uma música que apareceu para mim. O rótulo esperado, né, a classe real, é hard rock. E aí eu errei, eu falei que é soft rock. Será que esse erro aí, ele é tão ruim quanto esse aqui, que é aquele que eu falo que é solo music, de música de câmara, que é clássica? Claramente você vai falar para mim assim, é lógico que não. Esse erro aí é muito mais grave do que o anterior. E esse erro aqui? Era para ser hard rock, eu falei que ele é rock. Será que ele é melhor ou pior do que eu ter falado que é soft rock? Né? Então é esse tipo de pergunta que motiva a forma que a gente vai fazer a avaliação na classificação hierárquica. E basicamente é pela distância entre os meus erros, né? entre a classe real e a classe predita. E aí essa noção de distância pode ter variações, tá? O que eu vou mostrar para vocês é precisão e revocação, que a gente já está acostumado com isso, nesse esquema de classificação hierárquica. E ele é baseado em ancestralidade. Então, se você não sabe o que é o Least Common Ancestor, LCA,
né, qual que é o ancestral, o menor ancestral comum, acho que essa é a tradução em português. Eu vou explicar, mas só que tem algoritmos para calcular isso que não são difíceis e não cabem nessa aula, tá? Mas o que, que é o LCA? Difícil, né? O que, que é o LCA? Eu posso falar isso como exemplos, né? Então imagina o rap aqui, tá? Eu quero saber o LCA dele com o Symphonic Music. O que eu tenho que fazer para isso é que eu vou subindo na hierarquia e eles vão em determinado ponto se encontrar e aí eles vão subir até a raiz num caminho comum. Esse ponto onde eles se encontram é o LCA. Nesse exemplo que eu coloquei, o LCA vai ser Music, beleza? Mas se eu estivesse comparando jazz com pop, o LCA ia ser non-classical, tá? Porque é o primeiro lugar que eles, se eu estiver subindo, o primeiro lugar que eles se encontram ali. Beleza, e aí fica fácil, né? A minha precisão na hierarquia é o seguinte, esse aqui é o tamanho, tá? É o tamanho do ancestral CP. CP significa classe predita. E CV significa classe verdadeira, que é a esperada, tá? E o que é essa intersecção aqui? Essa intersecção aqui é o LCA, tá? E o que é esse tamanho aqui? Essa norminha aqui, né? Isso aqui está me dizendo que é o tamanho do meu caminho. Então volta tudo. Isso aqui eu estou dizendo em cima que é o LCA, então é um nó do LCA, que corresponde ao LCA. Qual que é o tamanho do caminho da minha raiz até ele? Dividido pelo tamanho do caminho até a classe predita. Essa é a precisão. A revocação é parecida, então também esse tamanho do caminho até a LCA, só que você divide pelo tamanho do caminho até a classe verdadeira. Simples, né? Tão simples que é isso. Até a próxima e tchau.